Oi gente, eu sou a Jordana e vamos dar início agora à nossa última aula de hidráulica e vamos falar sobre redes malhadas. A gente vai fazer a definição dessas redes, a análise e vamos estudar o método de Hart-Cross para a solução. Bora lá. O que é uma rede malhada? É uma rede formada por anéis e circuitos. Uma característica dela é que você pode ter uma inversão de vazão. Isso confere uma maior flexibilidade e o sistema consegue se adequar mais ao crescimento demográfico. Também tem a característica de ser mais fácil de manutenção do que em relação à rede ramificada, porque você substitui um trecho onde você vai dar manutenção interrompendo a vazão, só que as vazões conseguem se adequar para abastecer a região sem interferir tanto na vida das outras pessoas, de tantas pessoas. A aplicação. Ele pode ser usado no abastecimento industrial e núcleos urbanos. Então, bora lá. Como que a gente vai fazer a análise desse sistema? A gente vai aplicar equações de continuidade. Ou seja, nós vamos fazer o somatório das vazões. As vazões que chegam em um ponto devem sair desse ponto. Nenhuma vazão pode ficar acumulada em algum nó. E a soma das perdas de carga em um circuito é nula. Então, vamos lá. Para isso, para a gente ter que o somatório é nulo, a gente tem que estabelecer um sentido positivo de vazão. A gente vai adotar aqui que o sentido positivo é o horário. Isso não é uma regra, você pode adotar a sua convenção, desde que no início você mantenha ela do início até o fim do exercício. Bom, a rede malhada é muito mais difícil de você fazer uma análise dela do que a rede ramificada. Então, você aumentando o número de anéis, você vai precisar usar softwares para resolver o seu problema. Os softwares eles vão usar métodos de Hart-Cross ou então de linearização e Newton-Raphson. É importante você conhecer qual o seu software usa para você saber se o resultado que ele está te dando é compatível com a realidade ou não. Então, a gente vai estudar o método de Hart-Cross, que é o mais utilizado. Bom, é um método que usa aproximações sucessivas, então a gente vai fazer uma hipótese inicial e a partir dessa hipótese a gente vai aproximando de números cada vez mais próximos da vazão real. Substitui a vazão de marcha por pontos fictícios de descarregamento. Então, em vez da vazão em marcha que a gente tinha na rede ramificada, a gente concentra aquela distribuição de vazão em um ponto só. Que aí a gente usa uma vazão constante no trecho, facilitando os cálculos, né? A gente vai arbitrar uma distribuição de vazão e verificar a condição de perda de carga na rede. A gente falou que a perda de carga em um circuito tinha que ser nula, né? Só que é muito difícil a gente chegar numa condição de perda de carga nula. Então, a gente fala que se a perda de carga for menor do que 0,5, já está suficientemente próximo. Bom, mas e se ela for maior? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que corrigir a vazão. A gente corrige a vazão usando esta fórmula. Essa é a fórmula da perda de carga, certo? Qualquer método que você utilizar de equacionamento, você vai ter uma vazão elevada a um certo número. Para corrigir, a correção da vazão vai ser o somatório das perdas de carga, né? Menos o somatório das perdas de carga, dividido por esse N, que eleva a vazão, vezes o somatório da razão da perda de carga dividido pela vazão. Bom, quando a perda de carga for menor do que 0,05 metros e a correção da vazão for menor do que 0,1 litros por segundo, o resultado está suficientemente próximo. Então, vamos fazer um exercício para ficar melhor, para a gente entender melhor. Esse exercício foi tirado do livro Hidráulica Básica do Porto e diz o seguinte:
A rede de distribuição de água mostrada, o nível médio de água de reservatório é de 415 metros e a 100 metros adjuvante do reservatório existe uma bomba pressurizadora que injeta 100 litros por segundo na rede. Todas as tubulações são de ferro fundido novo, C igual a 130. Determine as vazões nos trechos BC, DC, a altura total de elevação e a potência necessária da bomba para que a carga mínima de pressão dinâmica seja igual a 10 MCA. Bom, o rendimento da bomba é igual a 72%, diz para as bandas localizadas, e as cotas topográficas nos nossos são estes abaixo. Bom, basicamente a gente vai seguir quase os mesmos passos do exercício do vídeo anterior. Bom, primeiro a gente vai determinar as vazões nos trechos B, C e DC. Depois, a gente vai montar uma tabela para saber qual que é um ponto de menor pressão, achar a cota piezométrica de saída, achar a cota piezométrica de entrada. Com isso, a gente consegue achar a altura manométrica e achamos a potência da bomba. Vamos determinar as vazões. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui a gente tem uma tabelinha exemplificando, ilustrando aquele exemplo lá. Primeiro, a gente tem que fazer a nossa hipótese. Vamos falar algumas coisas aqui. O sentido que a gente adotou é o horário, o sentido positivo da vazão. E a gente tem que garantir que a vazão que chega em um ponto tem que sair completamente desse ponto. Então, aqui está chegando 100 litros no ponto A, sai 40 de distribuição, vai 40 para o ponto B e vai 20 para o ponto D. Então, aqui entrou 100 e saiu 100 também. Chegando no ponto B, tá vindo 40 litros, sai 20, então desce 20 para o ponto C. No ponto C sai 10, vem 10 para o ponto D. No ponto D vem 20 e 10 aqui e sai 30. Então, todos os pontos estão obedecendo à conservação das vazões. Então, aqui a gente tem a extensão. É importante observar que o diâmetro está em polegadas. A gente tem que passar para milímetros. O R, aqui como ele forneceu o coeficiente C, o R vai ser este pedaço aqui da equação. Então, a gente vê que está obedecendo aqui certinho. Quando vocês forem colocar na equação R, lembrar de passar o diâmetro para metros, tá bom? Então, vamos lá. Primeira hipótese, 40. 40 está no sentido horário, então ele está aqui positivo. O 20 está no sentido anti-horário, então é menos 20. 10 e 20 aqui também no sentido horário. Bom, e se acontecer, a gente vai ver daqui a pouco, se acontecesse da gente ter errado esse chute, aqui, não sei, se a gente tivesse colocado as vazões para outro sentido. Não tem problema, porque durante as correções você ia conseguir inverter o sentido da sua vazão, sem dificuldade. Então, vamos lá. Calculando a perda de carga no anel. A perda de carga é o R vezes a vazão elevada a 1,85. Aqui, lembrar de passar a vazão para metros cúbicos por segundo, tá? Divide aí por 1000. Então, aqui a gente calculou a vazão, fez o somatório, deu 7, 7,3 de perda de carga. Então, é um número muito alto. Então, nós vamos precisar corrigir. Com isso, a gente pegou perda de carga e dividiu pela vazão. Aqui, a gente transformou também a vazão para metros por segundo, metros cúbicos por segundo. E aqui, a gente calculou a correção, que é menos o somatório da perda de carga dividido por N, que é 1,85, vezes o somatório daqui desse produto. A gente multiplicou por 1000 para ficar por litros por segundo. Então tá, a gente achou que a correção tem que ser de menos 8,3 litros por segundo. Opa, deixa eu mostrar aqui. Então tá, bora lá. Então, a nossa primeira correção, a gente vai pegar o 40 menos 3,8 vai dar 36. O 20 menos 3 vai dar 23.
Então, a gente corrigiu as vazões aqui, calculou a perda de carga, sendo R vezes a vazão aqui, transformando a vazão para metros cúbicos por segundo. Aqui, a perda de carga já deu já deu 1,025, desculpa, gente. Então, você vê que esse processo, esse método tem ele vai muito rápido para o resultado correto, não precisa de muitas interações para isso. Bom, mas só que ainda é maior do que o que a norma fala. Então, vamos calcular a correção, aqui fazer o somatório e calcular a correção da vazão, que deu menos 0,14. Então, vamos corrigir, pega o 36 menos 0,14, aqui 23 menos tal, corrige a vazão, calcula a perda de carga, aqui a perda de carga já deu 0,01. Então, já está dentro do que já é menor do que 0,05, então não é necessário. Essas vazões já são suficientemente próximas. Mas a gente fez aqui a segunda coluna só para ver que a correção da vazão deu 0. Então, realmente, as vazões são essas. Agora que a gente sabe a vazão em cada trecho, a gente precisa determinar o ponto de menor pressão na rede. Essa é uma tabela bem parecida com aquela que a gente fez no vídeo passado. Então, aqui a gente vai ser mais direta nela. Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui eu quis ilustrar que sai uma cota piezométrica do reservatório, vai perder um pouco de carga e vai chegar na bomba. A bomba vai injetar a altura manométrica, transformando isso na altura piezométrica na saída da bomba, que vai distribuir para o ponto A, para o ponto D, para o ponto B e para o ponto C. Então, vamos lá. Colocando a vazão que sai em cada trecho, né? Aqui, essas daqui são aquelas que a gente calculou. Calcula a perda de carga em cada trecho. Aqui tem a cota do terreno e a cota piezométrica. A gente colocou a cota piezométrica na saída da bomba como 0 para ficar mais fácil de identificar qual é o ponto de menor pressão. Então, vamos lá. Cota piezométrica no ponto A é a cota na saída da bomba menos a perda de carga. No ponto B é o ponto A menos a perda de carga. No ponto D também. No ponto C é a cota do ponto B menos a perda de carga. No ponto CD é o ponto C menos a perda de carga. Então, beleza. A carga de pressão é a cota piezométrica menos a cota do terreno. Então, analisando essas cargas de pressões, a gente vê que a menor é essa que já está marcada aqui, de 435,19, que é no ponto C. Então, vamos lá. Determinando a cota piezométrica na saída da bomba. A menor pressão dinâmica tem que ser igual a 10 MCA. A gente vai adotar a cota na saída da bomba como x menos 435. Cota piezométrica na saída da bomba tem que ser 445. Só para vocês verem como isso é verdade. Quando a gente bota 445,19, o ponto de menor carga de pressão é 10. Então, tá certinho. A altura manométrica da bomba, como a gente viu na figura, é a diferença na cota piezométrica de saída menos a de entrada. Então, vamos calcular a cota piezométrica de entrada. Para isso, a gente precisa saber a cota do reservatório e a perda de carga. A gente já tem esses dados. Então, a cota piezométrica do reservatório é o nível dele, 415, menos a perda de carga que é dada por aquela forma, substituindo, colocando a vazão em metros cúbicos por segundo e transformando
o diâmetro de polegadas para milímetros. A gente tem que a cota na entrada da bomba é 413. Dessa forma, a altura manométrica é 445 menos 413, que dá 31 metros de coluna d'água. Vamos calcular a potência. A gente já sabe a altura manométrica, a gente sabe o rendimento e sabe a vazão. A potência é dada por essa fórmula, onde esse símbolo aqui representa o peso específico da água, que é 9,8, a vazão em metros cúbicos por segundo, a altura manométrica em metros, o rendimento 0,72, e a gente tem que a potência da bomba é 43,09 kW. E com isso a gente termina o exercício. Como vocês podem ver, é um método mais complicado assim, mas também dá para resolver. Ele tem uns exercícios mais desafiadores. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar para o nosso e-mail petchenqunb@gmail.com, que a gente responde vocês. Com o fim desse curso, eu espero que tenha ajudado vocês a irem melhor na matéria, que vocês tenham aprendido. E se lembrem que próximo semestre a gente tem vários conteúdos aqui no nosso canal, então se vocês precisarem de ajuda em alguma matéria, olhem se a gente fez algum vídeo sobre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.